processo civil. Agora vamos tratar sobre o juizado no âmbito do Distrito Federal, territórios e dos municípios. Saber que o Congresso Nacional decreta lei. Os juizados especiais órgãos da justiça comum e integrantes do sistema dos juizados especiais, tá? Então faz parte dos juizados especiais, pela União, no Distrito Federal e nos territórios para conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. O sistema dos juizados especiais dos Estados e do Distrito Federal, juizados especiais criminais e juizados especiais da Fazenda Pública. Conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados e dar salários mínimos. Então, Fazenda Pública até 60 salários mínimos. Do Juizado Especial da Fazenda Pública, mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares, e demarcação, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. Também não se inclui na competência desse juizado as causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, autarquias e fundações públicas a eles vinculados. Os bens imóveis desses órgãos e entidades não pode ser pleiteado aqui nessa ação. As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão, impostos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Quando a pretensão versar sobre do juiz especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas a partir desse artigo. Então, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, que ainda vão vencer, para fim de competência do juizado especial, a soma de 12 parcelas vincendas não poderá exceder os 60 salários. Então, essa soma que vai se fazer são de 12 parcelas para frente. E as que foram vencidas já. Onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, sua competência é absoluta. O juiz poderá, de ofício ou requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de edifício ou incerta reparação. Exceto nos casos do artigo 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. Então, não tem recurso de decisão interlocutória aqui. A antecipação cautelar, providências cautelares e antecipatórias. Podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública. Quem? Como autores, as pessoas físicas, assim definidas na lei complementar. Esses são os autores. E como réus, os estados, o Distrito Federal, os territórios, municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Quanto às citações e intimações, aplicam-se dispostos contidos no Código de Processo Civil. Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas aqui não há prazo diferenciado, tá? Aquele prazo em dobro que a Fazenda Pública tem, procedimento comum aqui não tem.
inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 dias. Os representantes judiciais dos réus da audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos juizados especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da federação. A entidade ré deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando até a instalação da audiência de conciliação. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou a julgamento da causa, o juiz nomeará a pessoa habilitada que apresentará o laudo até 5 dias antes da audiência. Nas causas de que trata essa lei, não haverá reexame necessário. O cumprimento do acordo ou da sentença com trânsito em julgado que imponham obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa certa, será efetuado mediante ofício da autoridade citada para a causa com cópia da sentença ou do acordo. Então, o pagamento será efetuado. No prazo máximo de 60 dias contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, tá? Ou mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Então, vamos lá. Tratando-se de obrigação de pagar a quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, tá? Já cumprimento da sentença nesse caso, né? O pagamento será efetuado no prazo máximo de 60 dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, tá? E mediante precatório, caso o montante da condenação exceda o valor definido como obrigação de pequeno valor. Desatendida a requisição judicial, determinante ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da fase pública. As obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas, independentemente de precatório, terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação. Até que se dê a publicação das leis, de que trata o parágrafo 2º, 40 salários mínimos quanto aos estados e ao Distrito Federal e 30 salários mínimos quanto aos municípios, tá? Isso aqui é aquilo que é definido como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, tá? Aquele limite é pago por precatório. Tá? Em relação ao estado e Distrito Federal, até 40 salários mínimos. E 30 salários mínimos quanto aos municípios. Porém, isso aqui é o que está aqui. Pode ser que, por lei própria, eles alterem isso. Mas enquanto não se der essa lei, aqui está falando que são 40 salários para o Estado e Distrito Federal e 30 salários mínimos para o município. São vedados o fracionamento, a repartição ou a quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça em parte estabelecido no inciso 1º do caput, e em parte mediante exposição de precatório, bem como a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido para o pagamento, independentemente do precatório, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório. O saque do valor depositado poderá ser feito pela parte autora, pessoalmente, em qualquer agência do banco depositário, independentemente de... O saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência destinatária do depósito mediante procuração específica, com firma reconhecida, da qual constem o valor originariamente depositado e sua procedência. Os juizados especiais da Fazenda Pública serão instalados pelos tribunais
de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Poderão ser instalados juizados especiais adjuntos, cabendo ao tribunal designar a vara onde funcionará. Serão designados, na forma da legislação e dos estados e do Distrito Federal, conciliadores e juízes leigos dos juizados especiais da Fazenda Pública, observadas as atribuições previstas no artigo 22 e tal. Os conciliadores e juízes leigos, os primeiros, preferencialmente, os conciliadores, né, entre bacharel de direito, e em segundo, entre os advogados com mais de 2 anos de experiência, tá? Aqui é 2 anos só. Lá é 5, né? Salvo engano, no juizado especial civil. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante todos os juizados especiais da Fazenda Pública instalados em território nacional, enquanto no desempenho de suas funções. Cabe ao conciliador, sob supervisão do juiz, conduzir a audiência de conciliação. Poderá o conciliador, para fins de encaminhamento da composição amigável, ouvir as partes e testemunhas sobre os contornos tácitos, contornos fáticos da controvérsia. Não obtida a conciliação, caberá ao juiz presidir a instrução do processo, podendo dispensar novos depoimentos se entender suficientes para o julgamento da causa, os esclarecimentos já constantes dos autos, e não houver impugnação das partes. Do sistema dos juizados especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal. Com um mandato de 2 anos, integradas preferencialmente por juízes do sistema dos juizados especiais. Então, essas turmas recursais, tá, do sistema dos juizados especiais são compostas por juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição. Tá? Essas turmas recursais, por juízes do primeiro grau, na forma da legislação dos estados e do Distrito Federal, com mandato de 2 anos, tá? São 2 anos, integradas preferencialmente juízes dos sistemas dos juizados especiais, de preferência juiz de primeiro grau do sistema do juizado especial. Então, por 2 anos ele vai compor a turma recursal. Não será permitida a recondução, salvo quando não houver outro juiz na sede da turma recursal. Cabe a pedido quando houver divergência entre por turmas recursais sobre questão de direito material. O pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo estado será julgado em reunião conjunta das turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça. No caso do parágrafo 1º, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por meio eletrônico. Quando as turmas de diferentes estados derem à lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça, o pedido por este será julgado. Quando a orientação acolhida de uniformização de que trata o parágrafo 1º do artigo 18 contrariar súmula do STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste que dimirá a divergência. Eventuais pedidos de uniformização fundados em questões idênticas e recebidos subsequentemente em quaisquer das turmas recursais ficam retidos nos autos, aguardando o pronunciamento do STJ. Nos casos do caput desse artigo e do parágrafo 3º do artigo, plausibilidade do direito invocado, receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder de ofício ao requerimento interessado medida liminar, determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. Se necessário, o relator pedirá informações ao presidente de turma recursal ou presidente da turma de uniformização e, nos casos previstos em lei, ouvirá o Ministério Público no prazo de 5 dias. Decorridos os prazos referidos nos parágrafos 3º e 4º, o relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com réus presos e habeas corpus e os mandados de segurança. Publicado o acordo respectivo, os pedidos retidos referidos no parágrafo 1º serão apreciados pelas turmas recursais
que poderão exercer juízo de retratação ou os declararão prejudicados se veicular em tese não acolhida pelo STJ. Os tribunais de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando os procedimentos a serem adotados para processamento e julgamento de pedido de uniformização e de recurso extraordinário. O recurso extraordinário para os efeitos dessa lei, segundo estabelecido no artigo 19, além da observância das normas do regimento. As públicas serão instalados no prazo de até 2 anos de vigência dessa lei, podendo haver o aproveitamento total parcial das atuais varas da Fazenda Pública. Os tribunais de justiça poderão limitar da entrada em vigor dessa lei a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, atendendo à organização dos servidores dos serviços judiciários e administrativos. Não serão remetidas aos juizados especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do juizado especial por força do disposto no artigo 23. Competirá aos tribunais de justiça prestar o suporte administrativo necessário ao funcionamento dos juizados especiais. O disposto no artigo 16, instituídos pela lei e tal. Aplica-se subsidiariamente o disposto no Código Civil, no Código de Processo Civil. Esta lei entra em vigor após decorridos 6 meses de sua publicação oficial.